Capítulo 2. Do tráfego aéreo. Artigo 14. No tráfego de aeronaves no espaço aéreo brasileiro, observam-se as disposições estabelecidas nos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 1º, parágrafo 1º, neste Código, artigo 1º, parágrafo 2º, e na legislação complementar, artigo 1º, parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Nenhuma aeronave militar ou civil a serviço de Estado estrangeiro e por este diretamente utilizada, artigo 3º, poderá, sem autorização, voar no espaço aéreo brasileiro ou aterrissar no território subjacente. Parágrafo 2º. É livre o tráfego de aeronave dedicada a serviços aéreos privados, artigos 177 a 179. Mediante informações prévias sobre o voo planejado. Artigo 14, parágrafo 4º. Parágrafo 3º. A entrada e o tráfego, no espaço aéreo brasileiro, da aeronave dedicada a serviços aéreos públicos, artigo 175, dependem de autorização, ainda que previstos em acordo bilateral, artigos 203 a 213. Parágrafo 4º. A utilização do espaço aéreo brasileiro, por qualquer aeronave, fica sujeita às normas e condições estabelecidas, assim como às tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota. Artigo 23. Parágrafo 5º. Estão isentos das tarifas previstas no parágrafo anterior as aeronaves pertencentes aos aeroclubes. Parágrafo 6º. A operação de aeronave militar ficará sujeita às disposições sobre a proteção ao voo e ao tráfego aéreo, salvo quando se encontrar em missão de guerra ou treinamento em área específica. Artigo 15. Por questão de segurança da navegação aérea ou por interesse público, é facultado fixar zonas em que se proíbe ou restringe o tráfego aéreo, estabelecer rotas de entrada ou saída, suspender total ou parcialmente o tráfego, assim como o uso de determinada aeronave, ou a realização de certos serviços aéreos. Parágrafo 1º. A prática de esportes aéreos tais como balonismo, volovelismo, asas voadoras e similares, assim como os voos de treinamento, far-se-ão em áreas delimitadas pela autoridade aeronáutica. Parágrafo 2º. A utilização de veículos aéreos desportivos para fins econômicos, tais como a publicidade, submete-se às normas dos serviços aéreos públicos especializados. Artigo 201. Artigo 16. Ninguém poderá opor-se, em razão de direito de propriedade na superfície, ao sobrevoo de aeronave, sempre que este se realize de acordo com as normas vigentes. Parágrafo 1º. No caso de pouso de emergência ou forçado, o proprietário ou possuidor do solo não poderá opor-se à retirada ou partida da aeronave, desde que lhe seja dada a garantia de reparação do dano. Parágrafo 2º. A falta de garantia autoriza o sequestro da aeronave e a sua retenção até que aquela se efetive. Parágrafo 3º. O lançamento de coisas, de bordo de aeronave, dependerá de permissão prévia de autoridade aeronáutica, salvo caso de emergência, devendo o comandante proceder de acordo com o disposto no artigo 171 deste Código. Parágrafo 4º. O prejuízo decorrente do sobrevoo, do pouso de emergência, do lançamento de objetos ou alijamento poderá ensejar responsabilidade. Artigo 17. É proibido efetuar, com qualquer aeronave, voos de acrobacia ou evolução que possam constituir perigo para os ocupantes do aparelho, para o tráfego aéreo, para instalações ou pessoas na superfície. Parágrafo único. Excetuam-se da proibição, os voos de prova, produção e demonstração quando realizados pelo fabricante ou por unidades especiais, com a observância das normas fixadas pela autoridade aeronáutica. Artigo 18. O comandante de aeronave que receber de órgão controlador de voo ordem para pousar deverá dirigir-se, imediatamente, para o aeródromo que lhe for indicado e nele efetuar o pouso.
Parágrafo 1º. Se razões técnicas, a critério do comandante, impedirem de fazê-lo no aeródromo indicado, deverá ser solicitada ao órgão controlador a determinação de aeródromo alternativo que ofereça melhores condições de segurança. Parágrafo 2º. No caso de manifesta inobservância da ordem recebida, a autoridade aeronáutica poderá requisitar os meios necessários para interceptar ou deter a aeronave. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, efetuado o pouso, será autuada a tripulação e apreendida a aeronave. Artigos 13 e 303 a 311. Parágrafo 4º. A autoridade aeronáutica que, excedendo suas atribuições e sem motivos relevantes, expedir a ordem de que trata o caput deste artigo, responderá pelo excesso cometido, sendo-lhe aplicada a pena de suspensão por prazo que variará de 30 a 90 dias, conversíveis em multa. Artigo 19. Salvo motivo de força maior, as aeronaves só poderão decolar ou pousar em aeródromo cujas características comportarem suas operações. Parágrafo único. Os pousos e decolagens deverão ser executados, de acordo com procedimentos estabelecidos, visando a segurança do tráfego, das instalações aeroportuárias e vizinhas, bem como a segurança e o bem-estar da população que, de alguma forma, possa ser atingida pelas operações. Artigo 20. Salvo permissão especial, nenhuma aeronave poderá voar no espaço aéreo brasileiro, aterrissar no território subjacente ou dele decolar, a não ser que tenha. Inciso 1º. Marcas de nacionalidade e matrícula, e esteja munida dos respectivos certificados de matrícula e aeronavegabilidade. Artigos 109 a 114. Inciso 2º. Equipamentos de navegação, de comunicações e de salvamento, instrumentos, cartas e manuais necessários à segurança do voo, pouso e decolagem. Inciso 3º. Tripulação habilitada, licenciada e portadora dos respectivos certificados, do diário de bordo, artigo 84, parágrafo único, da lista de passageiros, manifesto de cargo ou relação de mala postal que, eventualmente, transportar. Parágrafo único. Pode a autoridade aeronáutica, mediante regulamento, estabelecer as condições para voos experimentais, realizados pelo fabricante de aeronave, assim como para os voos de translado. Artigo 21. Salvo com autorização especial de órgão competente, nenhuma aeronave poderá transportar explosivos, munições, arma de fogo, material bélico, equipamento destinado a levantamento aerofotogramétrico ou de prospecção, ou ainda quaisquer outros objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança pública, da própria aeronave ou de seus ocupantes. Parágrafo único. O porte de aparelhos fotográficos, cinematográficos, eletrônicos ou nucleares, a bordo de aeronave, poderá ser impedido quando a segurança da navegação aérea ou o interesse público assim o exigir.